Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, hoje é terça-feira, 24 de agosto de 2021. Eu sou o André Carini, está no ar o Jornal da CUT. Brasileiros ignoram o perigo da variante Delta e lotam praias e bares no fim de semana. CUT defende educação inclusiva de pessoas com deficiência e ainda a reforma trabalhista de Bolsonaro. 15 direitos atacados pela MP 1045. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A reforma trabalhista de Jair Bolsonaro, disfarçada de medida provisória 1045, é o maior ataque aos direitos trabalhistas de trabalhadores e trabalhadoras na história do Brasil. Magistrados afirmam que é inconstitucional. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, já denunciou, estimula o trabalho análogo à escravidão. O ex-ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também critica, diz que é o projeto da elite do atraso. Se o Senado aprovar essa MP 1045, texto já aprovado na Câmara dos Deputados, o trabalhador vai poder ganhar menos de um salário mínimo por mês, ter bolsa ao invés de salário e ainda ficar sem aposentadoria e auxílio-doença. Recorrer à justiça para cobrar direitos também vai ser difícil. Vamos aos 15 principais direitos que serão retirados, que serão atacados com a MP 1045. Um deles é o fim da carteira assinada para muitos trabalhadores. O trabalhador poderá ser contratado por metade do salário mínimo. Fim do 13º salário. Acaba com o FGTS e reduz o percentual dos depósitos de FGTS. O trabalhador perde direito à aposentadoria e auxílio-doença. Fim das férias remuneradas. Redução de multas em rescisão de contrato, que são pagas ao trabalhador essas multas. Também restringe a fiscalização das empresas, como em casos de trabalho análogo ao escravo. Perde o acesso à Justiça do Trabalho, o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. Dispensa sem justa causa, mesmo havendo em seu texto da MP 1045 a garantia de emprego durante a sua vigência. O trabalhador também vai ter que pagar por erro da empresa em caso de recebimento indevido do benefício emergencial de manutenção, emprego e renda por erro do empregador ou do próprio governo. Substituição de trabalhadores pode acontecer e muito, é a demissão de quem já tem emprego, de quem já está empregado para ser substituído pelas novas contratações, as novas formas de contratações propostas pela MP 1045, ou seja, sem direitos. Prejudica a saúde do trabalhador. O texto diz que o empregador vai poder, a seu critério, optar pela realização de exames médicos ocupacionais periódicos para os trabalhadores em atividade presencial ou em teletrabalho. Também estimula a prática antissindical porque interfere na negociação com sindicatos e ainda menos impostos, com prejuízos à população em geral, já que reduz a taxação dos empregadores na contratação de trabalhadores formais. Empresários vão ter isenção de imposto de renda ou vão poder descontar do imposto de renda, também das contribuições ao Sistema S, entre outros. Notícias. Clima de fim de pandemia foi o que se viu em vários locais no país neste fim de semana, com parte da população, ao que parece, realmente entrando nesse clima e lotando não só praias e bares como locais de circulação. Enquanto no mundo todo especialistas alertam para o aumento no número de casos, governantes acabam retornando às restrições de circulação e autorizaram ainda uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Outros governadores, como no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, mantiveram a decisão de reabertura do comércio e a flexibilização de medidas restritivas. Em São Paulo e no Rio, o fim de semana foi de praias lotadas no litoral. A população sem máscara, sem distanciamento social, se aglomerou no mar e na faixa de areia nesse domingo, dia 22, apesar da escalada da Covid-19 no país e o aumento, inclusive, da variante Delta. Em Brasília, circulam pelas redes sociais imagens de um show que teria ocorrido na noite do sábado, no Dallas Bar, em Taguatinga, com aglomeração de pessoas sem máscara. Uma roda de samba realizada no início da tarde do domingo no centro de Belo Horizonte também provocou aglomeração e desrespeitou os protocolos sanitários estabelecidos pela Prefeitura da capital mineira em virtude da pandemia do novo coronavírus. Uma aglomeração de pessoas e até a apresentação musical. Tudo isso foi registrado na noite do domingo no calçadão da Orla do Porto da Barra, uma das praias mais frequentadas em Salvador, mas até mesmo em cidades menores do interior dos estados houve aglomeração. Em Araraquara, interior do estado de São Paulo, por exemplo, a aglomeração e o barulho provocado por música alta e escapamentos de motos por jovens que lotaram uma tradicional avenida da cidade na madrugada de sábado e na noite do domingo gerou revolta em muitos moradores da cidade. Vamos ouvir até um trechinho dessa balbúrdia que aconteceu no interior do estado de São Paulo.
Ensurdecedor, né? Em plena madrugada, inclusive, esse vídeo foi gravado, esse áudio, na verdade, foi gravado por volta de 2 horas da manhã do sábado, domingo para segunda, aliás, 2 horas da manhã do domingo para segunda. Durma com barulho desse, difícil, né? A Prefeitura de Araraquara já estuda, inclusive, medidas para voltar a conter as aglomerações. Informa CUT. Frente às declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que fez afirmações absurdas como universidade deveria, na verdade, ser para poucos e contrárias à educação inclusiva de estudantes com deficiência, a CUT manifestou repúdio e indignação à forma como é tratada a educação pelo governo Bolsonaro. Disse o ministro, o que é inclusivismo? Exatamente assim que ele disse, né? O termo usado, inclusivismo. Ele disse, a criança com deficiência é colocada dentro de uma sala de aula com alunos sem deficiência, ela não aprende, ela atrapalha o aprendizado dos outros porque a professora não tem equipe, não tem conhecimento para dar a ela, atenção especial. O ministro, dessa forma, na verdade, reafirma o esforço do governo de Bolsonaro para voltar a segregar pessoas com deficiência no ambiente regular de ensino. Em nota, a CUT afirma que ao criticar o que ele chama de inclusivismo, o ministro demonstra total desconhecimento das estratégias pedagógicas que propiciam relações de troca de conhecimento. Ele ignora que o Brasil confirmou seu compromisso com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, o único tratado internacional sobre direitos humanos que passou por todo o ritual de votação de uma PEC. Ignora também a lei brasileira de inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ignora as lutas pela equiparação de direitos das pessoas com deficiência. Milton Ribeiro, o ministro da Educação, propagou o que se chama de capacitismo, que é a discriminação em razão de deficiência, porque também afirmou que as pessoas com deficiência não aprendem na escola regular e ainda atrapalham o aprendizado das crianças sem deficiência. A CUT reforça que todas as pessoas são capazes de aprender e ensinar, a se desenvolver, a contribuir para o desenvolvimento social. O papel do Estado não é só das professoras, é papel do Estado. O papel do Estado, e não só das professoras, é oferecer condições objetivas para promover a inclusão. O papel do Estado, e não só das professoras, é oferecer condições objetivas para promover a inclusão. E isso envolve investimento na educação pública, na fiscalização das escolas privadas. Isso porque todas têm a obrigação constitucional de romper barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de comunicação. A CUT ainda exige mais investimentos na educação e na suspensão das barreiras que limitam o exercício de direitos de pessoas com deficiência e mantém a exclusão. Também exige a revogação da EC 95, emenda constitucional, que limita por 20 anos os investimentos no setor público, nas políticas sociais. Também a não aprovação da PEC 32, chamada da reforma administrativa, que vai atingir principalmente quem mais precisa do Estado para viver. A nota da CUT é assinada pelo Coletivo Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da Central Única dos Trabalhadores. O Jornal da CUT fica por aqui. CUT Brasil nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. CUT.org.br é o nosso portal para que você fique bem informado. Acesse, leia nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.